Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos 3 recomendações para a vida missionária. Quando nós olhamos, Jesus primeiramente, a primeira recomendação para a vida missionária é a oração de intercessão, de súplica para que Deus, o Pai, envie trabalhadores para a messe, para que possa realizar a colheita das almas para o reino dos céus. Por isso que nós precisamos sempre pedir boas e santas vocações, para que possam se dedicar a essa obra missionária, para que possam se dedicar a esse grande mistério de evangelização e de salvação das almas. Por isso que essa é a primeira recomendação. Sem cumprir essa primeira recomendação, nós não conseguiremos realizar as outras, porque essa recomendação, o sinal visível dessa recomendação se dá na própria evangelização, onde nós vamos anunciar e esse anúncio atrai outras almas, outros trabalhadores para a messe, para a colheita de outras almas. Por isso que a primeira coisa é pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Depois, nós precisamos colocar em prática aquilo que são as recomendações de austeridade, porque quanto mais nós formos desapegados das coisas materiais, mais nós teremos a experiência de confiança na obra de Deus, mais nós conseguiremos, dia após dia, nos tornar capazes de ir ao encontro do Senhor, para que assim possamos adentrar nesse grande mistério de evangelização. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos recomendar e vai nos dizer, nessa segunda recomendação da prática da missão, e ele diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, nós precisamos ser como cordeiros, simples e silenciosos. Precisamos ser dóceis diante das circunstâncias que nos são apresentadas, porque somente através dessa docilidade que nós conseguimos corresponder às outras coisas. Para que nós possamos ser dóceis, nós precisamos confiar em Deus, ter uma verdadeira confiança e convicção naquele que nos envia. Por isso que Jesus Cristo ele nos diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Veja que aqui nós temos essas recomendações que nos fazem confiar mais naquele que nos envia.
Por isso que não levar bolsa nem sacola significa não levar provisões materiais, coisas que podem suprir as nossas próprias necessidades. Mas nós precisamos confiar na providência de Deus, que essas provisões serão dadas por Ele mesmo, de acordo com a nossa missão. Ele diz para não levar sandálias. Não levar sandálias significa andar descalços, porque aqueles que anunciam, aqueles que evangelizam, precisam ser reconhecidos como escravos de um Senhor. Ou seja, eles precisam ter essa capacidade de fazer a vontade de Deus. E quando alguém ver que eles não usam sandálias, eles reconheceriam que aqueles homens estariam trazendo a mensagem não deles mesmos, mas uma mensagem de uma outra pessoa, de um Senhor, que é o próprio Cristo. Depois vai dizer: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Aqui nós vemos algo interessante, porque a evangelização ela se dá não pelas palavras, mas pelo testemunho de fraternidade. Por isso que Jesus ele envia de 2 a 2, porque é o testemunho de fraternidade, de amizade, que faz esse grande anúncio do Evangelho, porque nós somos esse Evangelho vivo. E depois nós vemos também que o anúncio dessa obra de evangelização é a paz, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Na evangelização nós somos esses transmissores, esses que transbordam os frutos do Espírito Santo para a vida daqueles que nós encontramos. Por isso que nós precisamos aprender a promover a paz, porque somente na promoção da paz nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. E depois nós vemos justamente que o trabalhador merece o seu salário, porque na medida em que nós cuidamos das coisas de Deus, o próprio Deus cuida das nossas coisas. Na medida em que nós lutamos para salvar as almas, que é o grande desejo de Deus, mais ainda Deus providenciará os bens de salvação para a nossa própria vida. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que os bens, que são os bens de subsistência para a nossa vida, porque aqueles que se dedicam à obra do Senhor, à vontade de Deus, à salvação das almas, esses o próprio Deus providencia tudo aquilo que é necessário para eles. Por isso que o trabalhador merece o seu salário. Depois nós vemos a terceira recomendação, que é, sim, o anúncio do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está próximo. Porque esse reino de Deus que está próximo de vós significa que o reino é o próprio Cristo. E quando Cristo se manifesta, o próprio reino se faz presente neste mundo. Essas são as recomendações para toda a missão de evangelização que Jesus Cristo nos dá. Essas são as recomendações que precisamos cada vez mais colocar em prática na nossa vida. Pedir trabalhadores para a messe, para a colheita, para colher almas para o reino dos céus, para testemunharem o Evangelho. Depois, colocar-nos a serviço desse Senhor nessa obra de evangelização para promover e transmitir a paz. E depois, anunciar o reino de Deus, esse reino que é presente na nossa vida e que é presente na nossa comunhão fraterna, porque aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Cristo, o próprio Cristo ali está no meio. E assim se dá essa grande obra de evangelização, que é o testemunho de fraternidade, de amizade, que manifesta a pessoa do próprio Cristo nesta terra através da nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.